que muitos temiam aconteceu. A diplomacia fracassou e o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia com ataques a várias cidades. Ou seja, um conflito que há anos estava praticamente adormecido se tornou agora o que especialistas consideram a mais significante guerra na Europa em 80 anos. Mas como e por que se chegou até aqui? E o que acontece agora? Eu sou Maurício Cancellieri, estou aqui na redação da DW na Alemanha e vou abordar alguns pontos-chave dessa guerra. O que muitos especulavam ficou claro poucos dias antes da invasão. Num discurso ferrenho, Putin disse que a Ucrânia era parte integral da herança cultural russa. Ou seja, para Putin, a Ucrânia não é uma nação que pode decidir seu próprio caminho, mas sim um estado fictício resultado de artifícios históricos e diplomáticos. Um território perdido com o colapso da União Soviética e ainda hoje parte de uma área de influência da Rússia. E sabe-se dos círculos próximos do Kremlin que Putin vê como sua missão corrigir isso. Por isso, a aproximação entre Kiev e o Ocidente, que era um fato, mas ocorria de forma bem lenta, é vista como uma afronta na interpretação do chefe do Kremlin. Essa dinâmica está bem destrinchada aqui neste vídeo da série DW Explica. Uma guerra envolveria outros países? Essa é uma questão que muitos leitores fazem. Se outros países não vão sair militarmente de forma direta em defesa da Ucrânia. Mas a resposta é bem simples. Provavelmente não, porque a Ucrânia não é membro da OTAN. Essa, na verdade, é uma das chaves do conflito atual. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN seguiu uma política de portas abertas em relação a possíveis novos membros. Na cúpula de 2008, em Budapeste, a Aliança Militar apresentou à Ucrânia, maior país do continente europeu em termos de área, uma perspectiva de adesão. E impedir a adesão da Ucrânia à OTAN é um dos objetivos mais importantes de Moscou na atual crise, porque a Rússia diz se sentir ameaçada pela perspectiva de ter a OTAN nas proximidades de suas fronteiras. A OTAN reforçou sua presença no flanco leste, mas não em território ucraniano. A Kiev, o Ocidente fornece apenas o que chama de armas de defesa. E como a Ucrânia pode reagir? Há uma estimativa de que 200 mil combatentes e milhares de veículos russos estejam ao redor da Ucrânia, mas não se sabe quantos de fato entraram no país. Autoridades ucranianas prometem resistir e protestos já estão ocorrendo pelo país. Será que isso é realista caso a Rússia não recue? Em termos práticos, na verdade, essa resistência enfrenta vários limites, a começar pelo orçamento militar da Ucrânia e da Rússia. Há um abismo entre os dois. No número de tropas ativas, a mesma coisa. E isso não é de hoje. A DW Brasil noticiou nos últimos anos que a Ucrânia amargava um contingente militar em desvantagem numérica. Se formos entrar em outros aspectos, como o número de aeronaves de ataque, helicópteros, enfim, não melhora muito. Porém, o fato de a OTAN ter se posicionado de maneira favorável ao governo ucraniano fez com que fossem disponibilizados armamentos de defesa para as tropas do país. Ainda assim, não é uma garantia de que eles vão conseguir fazer frente à Rússia. Analistas também veem o exército ucraniano descoordenado. Nesse sentido, num cenário em que a guerra avança para conflitos mais intensos, é provável que a Ucrânia não consiga resistir por muito tempo. O que a OTAN deixou claro foi: a aliança militar vai defender cada centímetro de seu território caso a Rússia ataque um país membro. Basicamente, o Ocidente quer responder ao ataque russo com sanções. Muitas sanções para estrangular a economia russa. Mas isso funcionaria? Há 8 anos, quando a Rússia anexou a Crimeia, Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções econômicas à Rússia. A impressão foi de que pouco adiantou. A Crimeia ainda está nas mãos de Moscou, a economia russa logo se recuperou da recessão e Putin segue no poder. Na ocasião, entre outros aspectos, elas tornaram mais difícil para os bancos russos obter empréstimos estrangeiros e restringiram as empresas ocidentais de trabalhar com empresas petrolíferas russas. Alguns especialistas argumentam que pode não parecer, mas essas sanções podem ter dissuadido Putin de tentar invadir o leste ucraniano lá atrás, em 2014. Agora, o que está sendo planejado é possivelmente o maior conjunto de sanções da história recente da União Europeia e dos Estados Unidos. Algumas já começaram a entrar em vigor, mirando grandes instituições financeiras. Um caminho seria reduzir a compra de petróleo, que é de longe a maior fonte de receita da Rússia, ou cortar a compra de gás, um ponto mais problemático porque a Europa é altamente dependente do gás russo. Mais um fronte de sanções seria cortar exportações de bens como carros e computadores ao mercado russo. Mesmo assim, a Rússia ainda teria acesso a partes da economia global, especialmente por causa da China. Mas o dano poderia ser grande. A economia russa é bastante integrada ao Ocidente. Um ponto importante é que, por enquanto, as medidas não devem atingir diretamente Putin por uma questão estratégica. Os europeus querem manter a possibilidade de diálogo. A Deutsche Welle segue com uma ampla cobertura da guerra na Ucrânia. Acompanhe em nosso site e em nossas mídias sociais.